Vamos para a palavra, e nós nos propomos, eu me propus diante dos irmãos, a pensar um pouco sobre como encontrar a verdadeira felicidade baseado no Sermão do Monte. Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Amém? Vamos abrir a palavra? Vamos tentar trabalhar aí, a gente aprender com aquele que é a fonte da felicidade, né? O próprio Senhor nos ensina como a gente pode alcançar a felicidade. Que felicidade é essa que ele fala aqui, quando ele diz assim, bem-aventurado? Ele falava a respeito do quê? E como ser feliz no meio de um mundo tão complicado, no meio de lutas, dores, enfermidades, dificuldades, maldades. E ele vai dizer para os seus discípulos que eles podiam ser, e eles são bem-aventurados. Interessante que ele não diz serão bem-aventurados. Quando você lê aí Mateus capítulo 5, ele vai dizer assim, bem-aventurados. Não diz serão bem-aventurados, já somos bem-aventurados. E vamos entender o que significa isso. Vamos ler juntos então Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 12, para ir gravando já esse texto. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentassem, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a lhes ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Palavra do Senhor. Amém? Quando a gente conversa com as pessoas para evangelizar, e eu vi, muitas pessoas me disseram já isso: eu vou viver a minha vida, vou ser feliz, eu vou curtir, depois eu posso até ir para a igreja, porque a pessoa pensa que servir a Deus é tristeza, servir a Deus é estar limitado de prazeres, de alegria, como que se o evangelho fosse antagônico ao prazer. E o evangelho não é oposto ao prazer, o evangelho não é oposto à felicidade. Aqui nós vamos ver que Jesus vai falar que é possível o homem ser feliz, plenamente feliz, e é salutar também nós buscarmos a felicidade. É normal buscarmos a felicidade, todos nós queremos ser felizes, todos nós gostamos de viver momentos felizes, e as escrituras sagradas, elas elas falam sobre isso. Por exemplo, João 10, versículo 10, a palavra diz assim, que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. A palavra fala de vida e abundância. João capítulo 15, o versículo de número 11, fala assim, olha, João 15, o versículo 11, nos diz: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, é possível ter um gozo maior do que o gozo de Cristo? Para que o meu gozo, imagina o gozo dele, esteja em vós, e para que o vosso gozo seja completo. Então, ser feliz, experimentar coisas boas, ser alegre, viver em felicidade, não é antagônico ao evangelho. Agora, a gente precisa definir o seguinte: qual o problema? É aonde buscamos a felicidade, é como buscamos a felicidade,
é a impaciência de esperar o tempo de Deus para que a felicidade de verdade chegue em nossas vidas. São os atalhos que pegamos para ter, por exemplo, um prazer momentâneo. São os atalhos que pegamos para tentar sermos felizes. Então o problema não está em buscar, querer ser feliz. Se você tem isso no coração, isso é bom. Nós precisamos querer mesmo ser felizes. Nós precisamos também, é bom e salutar, queremos gozar a vida plenamente, mas o problema está como fazemos isso e onde fazemos isso. O mundo, por exemplo, tem um conceito que nós chamamos, em filosofia que se chama, que é um conceito de felicidade errada, que é baseado no hedonismo. Hedonismo é uma filosofia que fala da busca do prazer pelo prazer. São os hedonistas, buscavam o prazer pelo prazer. É a busca do prazer da carne. E nós temos no Brasil e no mundo todo, mas principalmente no Brasil, uma festa dedicada a isso, carnaval. Val é festa da carne, ou seja, a carnalidade. E as pessoas tentam buscar na carnalidade a felicidade. Será que está ali? Será que é possível encontrar o prazer pelo prazer? Ou existe uma outra forma de alcançar a plena felicidade? Falando da minha esposa, né? Se a Gleice estiver ali, Gleice, um abraço aí. Eu fico pensando na minha esposa e das pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu conheço, ela é uma das pessoas que eu vejo que tem uma felicidade muito grande. Ela, não sei se você compartilha isso, mas ela irradia alegria. Ela passa essa alegria. E eu fico olhando para ela e falo assim, poxa, mas ela não tem problemas? Ela tem muitos problemas, inclusive eu, né? Que ela tem que carregar. Ela tem lutas, tem problemas. E quando eu pergunto para ela assim, quando eu estou mais chateado às vezes, e eu brinco com ela e falo, da onde está vindo essa alegria? Ela diz uma frase que ela sempre vai dizer talvez para você. Ela fala assim, eu sou feliz porque meu Cristo quer. Ela usa aquela expressão daquela música, eu sou feliz porque meu Cristo quer. É exatamente isso. A felicidade vem de uma fonte, da fonte eterna. A felicidade vem do alto. Então quando ela diz eu sou feliz porque meu Cristo quer, é exatamente dessa felicidade que a gente vai falar aqui, que não é uma felicidade circunstancial, não é uma felicidade momentânea. Eu particularmente, esses dias vocês estão vivendo, não estou no momento feliz, não estou no momento muito bom. Eu consigo ver, eu vejo a minha filha sofrendo, eu não estou feliz, mas eu sou feliz. É diferente você não estar no momento, numa circunstância feliz, mas você no seu todo ser feliz, porque na vida é como se fosse vários filmes ou fotografias, e numa determinada fotografia a gente fica mais abatido, mas no final dessa história, no final desse filme, nós somos felizes, porque o Senhor definiu isso. Então Jesus vai começar a diz aqui para os discípulos, ele senta os discípulos na montanha, no monte, e ele começa a falar exatamente sobre isso. Ele começa a falar de uma felicidade que é diferente, e ele diz assim, bem-aventurados, bem-aventurados. A palavra bem-aventurados aí, irmãos, no grego é macarios, e no hebraico acheres. E essas duas ideias têm a ideia assim de algo feliz, abençoado. Então, quão abençoado. Quando Jesus dizia assim, bem-aventurado, ele estava dizendo quão felizes, quão abençoados vocês são. E quando se pensa em abençoados, logo tem uma fonte para receber essa bênção. Não é uma felicidade que se produz em si mesmo, não é uma felicidade que vem de uma fonte errada, mas é uma felicidade que vem de uma fonte eterna. Por isso que a palavra bem-aventurados, no seu original, tem essa ideia de ser abençoado e ser feliz, porque se recebe do alto. Uma pessoa bem-aventurada recebe do alto essa virtude e esta graça. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Ou seja, o bem-aventurado é algo que fala de algo superior. Quando Jesus reuniu os discípulos, ele começa a mostrar para os discípulos os valores do reino eterno. Então Jesus começa a conversar com os discípulos de coisas que pareciam utópicas, e você vai perceber na leitura como que a gente pode fazer isso.
porque isso parece inatingível, mas é graça de Deus que nos revela e que nos proporciona essas bênçãos. Ou seja, o impossível para nós é possível para Deus, porque todas as coisas são possíveis para Deus e tudo é possível para aquele que crê. Então Jesus começa a conversar com os discípulos e falar de um padrão que é muito alto, um padrão que, humanamente falando, a gente não consegue viver. Mas ele começa a falar para os discípulos de um padrão que haverá no reino eterno e que já pode ser experimentado por eles. Por isso que ele vai dizer assim: vocês serão bem-aventurados. E ele vai usar aqui uma expressão que ele vai usar aqui, que essa bem-aventurança é muito paradoxal. O que é paradoxal? É algo que é meio do avesso. É algo que é um paradoxo, parece ao contrário, porque ele vai dizer o seguinte, olha os paradoxos aqui, vamos dar uma olhadinha nesse texto. Ele vai dizer assim: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O humilde de espírito tem o reino. Ele vai dizer também: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Felizes são os que choram. Ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem tem fome e sede será farto. Ele vai dizer também: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Continuando: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos, versículo 10, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É como se fosse um choque para o pensamento normal, porque como que alguém pode ser bem-aventurado quando chora? Quando que o humilde pode ser bem-aventurado? Se o contexto do mundo é o forte, o poderoso que conquista, como que os pacificadores herdarão a terra, sendo que os exércitos mais poderosos é que tentam conquistar o mundo pela força? E a palavra vai dizer: não, são os pacificadores que herdarão a terra, porque ele fala aqui de uma misericórdia, uma bem-aventurança. Essas bem-aventuranças são um paradoxo. E assim no reino de Deus mesmo, né? Quem perde ganha, quem se entrega recebe. São os paradoxos do reino de Deus. Então essa bem-aventurança, ela é paradoxal. Essa bem-aventurança é também algo interno e profundo, que não está fora, mas é colocada para dentro de nós, que vem do alto para dentro de nós. Por exemplo, o Salomão, veja o que a palavra vai dizer, Salomão capítulo 2, Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, o sábio Salomão, ele vai dizer que ele tentou de tudo, e ele viveu de tudo para buscar então ter sentido na vida. Olha o que ele vai dizer aí, Eclesiastes capítulo 2, vou ler alguns versículos, a partir do versículo 1. Disse comigo: vamos, eu provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Ele foi atrás disso, da felicidade, e viu que era vaidade. Do riso disse: é loucura, da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me, olha, ele resolveu dar a ele mesmo, dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregando-me à loucura, até ver que o melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins. Você continua lendo lá, ele fez coisas grandiosas, ele fez açudes, ele comprou servos, ele amontoou, versículo 8 também, para mim, prata e ouro e tesouros. Versículo 9, engrandeci-me, sobrepujei a todos. Ele foi crescendo, ele teve para buscar a felicidade 1000 mulheres. Não sei se ele entrou numa fria, né? 1000 mulheres. Ele buscou de todas as formas o prazer, e ele vai concluir o seguinte, versículo 11, olha o que a palavra diz: considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e eis que tudo era vaidade
e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ele pôde experimentar tudo, ele viveu tudo, em pecado, muitas vezes, na maioria das vezes em pecado, porque depois se arrepende. Ele experimentou tudo. As coisas que às vezes nós estamos buscando, ele experimentou. As coisas que o mundo busca hoje, por exemplo, o prazer sexual, ele experimentou. Ele tinha 1000 mulheres concubinas e podia dormir com todas. Ele podia viver o que queria, ele era poderoso, ele podia comprar, ele podia vender, ele lia, ele escreveu muitos provérbios, ele buscou a sabedoria de todas as formas, ele se engrandeceu, foi o rei conhecido como o mais famoso de Israel, mas a conclusão dele foi qual? Vaidade. Por que às vezes nós não entendemos o que a palavra está dizendo para nós? Que a gente busca em certas coisas que a Bíblia já provou que são vaidades. Também a felicidade que o Senhor fala aqui, irmãos, ela tem que estar dentro de um propósito eterno. Salomão mesmo, depois ele vai escrever no capítulo 3 de Eclesiastes, dá uma olhada, Eclesiastes 3, versículo 11, ele vai dizer assim: sei que nada há melhor tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs uma eternidade no coração do homem, e essa eternidade não vai ser preenchida por valores humanos e coisas passageiras. Essa eternidade só pode ser preenchida num propósito eterno de Deus. Então Deus, de alguma forma, podemos falar de uma forma simplista, criou um vácuo no nosso coração que só pode ser preenchido por Ele mesmo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então Ele fez o homem e colocou no homem esse espaço para que Ele preenchesse, e só Ele pode preencher esse vazio. E Ele então mandou Jesus para entrar em nossas vidas, para preencher esse espaço de eternidade. Ou seja, não há como ser feliz se não entender o propósito de Deus eterno. É isso que a humanidade fica fazendo. As pessoas cometem coisas, e os irmãos já sabem também, não precisa ficar falando, né? Coisas absurdas. Existe a internet, existe a Deep, né? Acho que é Deep Web, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa escura dentro da internet. Absurdos e absurdos e absurdos, e a pessoa jamais se realizará, porque dentro dela tem vazio. E muitas pessoas que estão buscando, até de forma errada, estão buscando preencher um vazio, e esse vazio só pode ser preenchido por algo eterno. Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui é que essas bem-aventuranças, elas precisam ser recebidas do alto, e elas vão fazer dentro de nós uma fonte, e essa fonte vai jorrar, que é o Espírito Santo, vai fazer jorrar para a vida e a vida eterna. Por isso que Jesus, irmãos, ele pega os discípulos e ele leva os discípulos, dá uma olhada no capítulo 5 de Mateus, ele leva os discípulos no alto, no monte. Aqui é uma figura também, porque no monte eles podiam vislumbrar melhor as coisas, e de alguma forma também ele pega esse texto e lança como se fosse um vislumbre de coisas superiores. Ele está dizendo para os discípulos: sabe como vocês poderão ser felizes? Vocês precisam olhar mais longe, vocês precisam ver além, vocês precisam ver mais profundamente, vocês precisam enxergar de uma forma diferente e sair dessa matrix, desse domínio e desse sistema do mundo que diz para os nossos jovens, para nós mesmos, para os adolescentes, para todo mundo: você vai ser feliz quando? E a mídia fala isso o tempo todo, as propagandas: você vai ser feliz quando tiver essa calça, aquela roupa, aquele carro, aquela formação, aquela pessoa. Felicidade é isso. Então é uma prisão, é uma matrix, é uma lavagem cerebral, e o crente às vezes não está enxergando isso, que a gente precisa abrir os olhos, subir aos montes, ouvir os conselhos de Jesus, para que a gente possa alcançar uma vida plena. E na realidade Jesus disse em Mateus 11, o versículo de 28 a 29, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e olha o que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Para quê?
descanso, felicidade, alegria, quando a gente aprende de Cristo, da vida dele. Aprendei de mim, tanto é de ouvir os seus ensinos, como de tirar dele, aprender tirar para nós e aplicar em nossas vidas, porque não basta apenas ouvir, nós precisamos aprender de Jesus. E Jesus vai dizer aqui, porque eu sou manso e humilde de coração. E a gente precisa também encontrar felicidade nas coisas mais simples. Então eu entro agora nesse primeiro ponto que eu vou trabalhar. Cada domingo, se Deus permitir, eu vou trabalhar numa dessas bem-aventuranças. A primeira é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões falam: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra ali, pobres, ou a palavra usada ali no grego, ela é uma palavra que tem muito mais a ver com pobre. A palavra grega é pitokos, que significa uma pobreza extrema. Mas que pobreza extrema é essa? Ele não está falando de pobreza financeira, porque ele está dizendo pobres ou humildes de espírito. Espírito. Ele não está falando então de uma pobreza financeira, porque a pessoa pode ser pobre de maré de si e ser presunçosa. Quem já não viu um pobre orgulhoso e presunçoso e cheio de si? Então ele não está falando de pobreza financeira. Ele está falando de um outro tipo de pobreza. Ele não está falando também de pobreza no sentido emocional, de pessoas que se sentem sempre vítimas de tudo, e agora nós vivemos no período do vitimismo, né? Todo mundo é vítima da sociedade, todo mundo reclama o tempo todo, todos os grupamentos, os grupos estão reclamando que são maltratados, e aí eu não tenho, eu não consigo, eu não posso, fui oprimido, foi o meu pai, foi minha mãe, foi a geração lá dos escravos, começou lá atrás. Então não é desse tipo de pobreza emocional. Ele também não está falando de uma pobreza de falta de visão, como por exemplo os espias. Vocês se lembram os espias lá em Números capítulo 13, versículo 33, quando foram para vigiar a terra, voltaram com relatório, e no relatório disseram: tem gigantes lá, e nós parecíamos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Eles se viram como gafanhotos diante dos inimigos, servindo um Deus poderoso. Os outros espias depois, e graças a Deus Josué, tiveram a visão de saber que eles serviam um Deus poderoso, então eles olharam para Deus. Então não é tipo, a humildade aqui não é essa pobreza de visão, pobreza financeira, pobreza emocional. A humildade que ele fala aqui, a pobreza que o Senhor está falando aqui, a pobreza de espírito, é a consciência que você depende totalmente do Senhor, que você... o sentimento de dependência total de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala exatamente isso, que pobreza de espírito é um sentimento de dependência total de Deus. Você chega diante dele sabendo que você precisa dele, é uma atitude de saber que necessitamos de Deus, e sem ele nada nós podemos. Não é uma atitude presunçosa de tentar tocar a vida com o nosso esforço, por mais que não pareça, mas muitas vezes somos presunçosos, porque a gente vai fazer uma coisa e despreza os princípios de Deus e acha que vai dar certo. A gente tenta tocar a vida na nossa força, isso é presunção. Não há presunção maior para um ser tão pequeno como nós, miseráveis. Queremos entender a vida, queremos produzir felicidade com o nosso esforço, com nossas estratégias. Então, aquele que é pobre de espírito, ele se aproxima diante de Deus em humildade, ele se aproxima diante de Deus sem nada, e ele reconhece que ele depende totalmente de Deus. Ele chega pobre diante de Deus em espírito, ele chega carente diante de Deus, entendendo que tudo provém dele. É diferente do presunçoso. Jesus usa uma parábola para explicar isso para a gente. Lucas capítulo 18, vamos dar uma olhada, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao versículo 14. Jesus conta a parábola
Como eu disse na quinta-feira, logo no início da parábola se define o tema da parábola, capítulo 18, 9 a 14. Ele diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso era um tapa na cara dos farisaísmos. Isso era um tapa na cara, um tapa em nossa cara também, na nossa presunção de querer achar que nós temos alguma coisa para dar a Deus, como se Deus precisasse de nós. Nós devolvemos a Ele. Não era errado o fariseu ele jejuar, não era errado ele dar o dízimo, não era errado nada disso, não é isso que o Senhor estava falando. Ele se baseava nas suas obras para então se aproximar de Deus. E aquele publicano não, ele chegou diante de Deus pobre, sem nada, vazio, sem nada a oferecer, e ele então saiu dali justificado. Paulo fala isso também, dá uma olhada em Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, versículo de 7 ao versículo 9, ele vai dizer para a gente que é assim que a gente se aproximar de Deus. A gente tem que deixar as coisas, nos vender as coisas que temos no sentido espiritual e se aproximar do Senhor sem nada, sem nenhum direito, sem nenhuma obra. Ele diz assim, Filipenses 3, 7 em diante: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. O que para ele era lucro antes, ele era fariseu dos fariseus, ele era formado aos pés de Gamaliel, o maior mestre do judaísmo. Ele perseguiu a igreja e ele tinha orgulho disso. Ele fala: eu considerei isso tudo como perda. O que era para mim lucro, considerei perda por causa de Cristo. Versículo 8: sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, e a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, Paulo era alguém que se aproximou de Deus sabendo que ele não tinha nada para oferecer, nenhum mérito, nenhuma obra, nenhuma virtude, nenhum direito. Enquanto a pessoa não entende isso, ela não se converteu. Tem muita gente que frequenta a igreja, e muita gente, as igrejas hoje estão lotadas, mas que estão buscando ao Senhor, achando que elas têm direito diante do Senhor, achando que tem valor no sentido natural diante do Senhor. Não, nós não temos direito algum. O nosso único direito foi conquistado por Cristo naquela cruz. Tudo que Ele diz na sua palavra que é nosso, nós podemos ter. Então, esse pobre de espírito, esse humilde de espírito, é alguém que chega diante de Deus e não oferece: olha aqui as minhas obras, olha aqui os meus méritos. E quantas vezes nós falamos isso, não é mesmo? A gente diz assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Pensa que essa semana a gente não passa pela cabeça? Eu estou te servindo, por que isso está acontecendo? É como se nós tivéssemos um mérito e tivéssemos um dinheiro em caixa que foi depositado lá, e a gente vem e reivindica aquilo. Ó Senhor, a gente não tem nada. Nós temos que comparecer diante dele com essa humildade
e é claro que Ele vai nos abençoar no devido tempo. Então, o pobre de espírito, o humilde de espírito, é aquele que se aproxima de Deus sabendo que não carrega nada, ele não tem nada de si mesmo. Olha que a oração desse homem, do fariseu, a Bíblia diz, ele orava de si para si. Percebeu isso no texto ou não? De Lucas 18? Orava de si para si. A oração dele era para ele mesmo. A oração dele não chegava aos céus. A oração dele era apenas para tentar se justificar diante de Deus, para que Deus pudesse abençoá-lo. Mas nós devemos chegar diante de Deus sem nada. O meu pai, ele tinha uma oração que eu nunca esqueci. Uma frase que ele falava no final, geralmente falava no final da oração. Ele dizia assim, depois que ele falava tudo diante de Deus e pedia as coisas, ele falava assim, que Deus fizesse a vontade dele, e dizia, porque não merecemos, mas carecemos. Linguagem antiga, né? Não merecemos, mas carecemos. Ele chegava diante de Deus e falava, Senhor, eu não mereço, mas eu careço da Tua graça, da Tua misericórdia. É assim que os humildes de espírito chegam diante de Deus. Nós não merecemos nada, mas chegamos diante dele e fala, Senhor, nessa hora eu preciso, eu careço da tua misericórdia. Eu careço disso no nome de Jesus. Então, irmãos, a felicidade que Jesus está falando aqui, desses humildes de espírito, ela tem um padrão diferente, tem um conceito diferente. Então, para que eu entenda que tipo de felicidade, de bem-aventurança Jesus está oferecendo, eu tenho que entrar na mente da palavra pela instrumentalidade do Espírito. Eu tenho que pensar como o Senhor pensa no seu reino, porque senão eu me frustro. O que as pessoas do mundo e os falsos profetas descobriram hoje? Eles estão dando às pessoas o que elas estão procurando, segundo o padrão do mundo. Ou seja, eu quero ser poderoso, você pode ser poderoso aqui. Eu quero ser rico, você poderá ser rico. Eu quero experimentar prazer, você vai experimentar prazer. Eu quero ser digno, você é digno, você é uma pessoa maravilhosa. E vai dando para a pessoa no padrão do mundo. Se eu busco a felicidade no padrão do mundo, eu vou ter a mesma felicidade do padrão do mundo. E qual que é a felicidade do padrão do mundo? Basta ver os grandes ídolos do mundo como morreram. Não vou citar os nomes aqui, mas vocês conhecem os grandes ídolos do mundo, da música pop e da Hollywood, como eles tentaram de tudo e tinham tudo, como Salomão, e morreram infelizes, a maioria drogadícios, dentro de banheira, morrendo totalmente angustiados, porque eles buscavam uma felicidade segundo o padrão do mundo. Mas Deus tem uma felicidade diferente. Agora, voltando lá para Mateus, estamos lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito. Entenderam até aí? Os humildes de espírito é alguém que chega sem nada, é alguém que chega em humildade diante de Deus, porque deles é o reino dos céus. Tem coisa melhor que isso, irmãos? Olha o que a palavra está dizendo, que a felicidade ainda além, a felicidade é uma felicidade inimaginável, porque ele diz, porque deles é o reino dos céus. Interessante que ele fala, deles será o reino dos céus, mas ele diz, deles é o reino dos céus, ou seja, porque ele estava com os discípulos, e onde Cristo está, já está o reino já veio em Cristo, o reino está sendo solidificado em Cristo, o reino está sendo desenvolvido em Cristo, e o reino será total na volta de Cristo, mas o reino já é, aonde o rei está, existe um reino, ele está no nosso meio, então o reino já está no nosso meio, porque o rei está presente, e esse rei está construindo o seu reinado, esse rei está dominando, implementando o seu governo até o dia que o reino será totalmente implementado. Dá uma olhada, voltando um pouquinho, Mateus capítulo 4, dá uma olhada, versículo 17, Jesus preparando para falar do Sermão do Monte, Mateus 4, 17, Jesus diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui não é só uma linguagem escatológica, que olha, logo o reino dos céus virá, não.
está próximo, está perto, é porque ele já estava ali entre eles. O reino de Deus estava entre eles, porque Jesus estava entre eles. Então ele estava dizendo: o reino de Deus já está perto de vocês, está com vocês aqui. E também tem a ideia de que o reino de Deus virá e será implementado, mas o reino já está, como eu disse, aonde o reino está. Que bênção maior que essa, irmãos? Fazer parte do reino de Deus. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso a orarmos como: venha o teu reino. Na teologia nós chamamos que o reino é, ainda não e virá, mas um reino é. O reino é porque Cristo está, o reino está sendo, como eu disse, ainda não porque não está pleno, porque ainda falta a consumação de todas as coisas, mas o reino será quando ele voltar e implantar o seu reino eterno. Daniel capítulo 2, versículo 44, veja lá, Daniel 2,44 vai dizer que esse reino é um reino eterno, é um reino que não terá fim. Olha que coisa interessante, Daniel 2, versículo 44. Amém? Olha o que diz. Aqui o contexto, se você observa, ele está falando dos reinos que viriam no mundo e os governos dos impérios que viriam no mundo. E Daniel fala dos impérios, desde os impérios antes de Cristo, depois o último império, o Império Romano, e todos os impérios que conquistaram o mundo e dominaram o mundo. E ele vai dizer depois assim no verso 44: mas nos dias desses reis, olha o que vai acontecer: o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, porque todos os reinos instituídos no mundo e todos os impérios do mundo foram destruídos. Hoje, o império que domina o mundo e que é uma luta dos dois impérios maiores que dominam o mundo, os Estados Unidos e a China, embora os Estados Unidos dominem o mundo todo. Mas a Bíblia diz que todos os impérios foram e serão destruídos. Mas esse império, esse reino, olha, não será jamais destruído. Versículo 44 ainda: esse reino não passará a outro. Jesus veio trazer o reino, e esse reino não passará a outro, porque esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que reino que vai subsistir para sempre? O reino dos céus, o reino de Deus. Todos os reinos cairão. A gente, quando está vivendo a história, a gente não imagina. E você imagina o povo de Israel, ou o povo de Deus, a igreja, vivendo no reino de Roma, dominando. Os imperadores eram lançados nas covas dos leões. Era um império que já durava milhares de anos, ou quase milhares, naquele tempo ainda não, mas durou quase centenas de anos. Um império poderoso. Imagina se eles podiam imaginar que aquele império cairia. E o império de Roma caiu. Todos os impérios caíram, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Ele começou a implantar esse reino. Então ele está dizendo assim: bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito, porque eles verão, ou deles é o reino dos céus. Quer graça maior que essa, irmãos? Eu fico imaginando, e eu falo para mim mesmo, como somos miseráveis. Parece que a eternidade não nos basta. Parece que se a gente disser hoje, nós temos a vida eterna em Cristo, não mexe nem com a igreja. As pessoas, mas se eu disser, ou se alguém disser, hoje Deus vai enriquecer alguém aqui, tá? Imagine o que aconteceria. Ou seja, se o céu não nos preenche, essa bênção do céu de sermos herdeiros de Deus não nos enche, o que vai nos encher? Jesus está dizendo: deles é o reino dos céus. É muito especial isso, irmãos. Pena que a gente não consegue, eu às vezes quando prego e sempre eu oro, eu não consegue transmitir isso. Você, eu, miseráveis como somos, com toda a nossa miséria, o Senhor Deus da glória chega para nós e fala: de você é o reino dos céus. Eu estou dando um reino dos céus para você. Eu estou te dando o reino dos céus. Não estou te dando uma camisa nova, não estou te dando um carro novo, não estou te dando um relacionamento com outra pessoa. Eu estou te dando o reino dos céus. É isso que, sabe que é isso que movia o coração da igreja?
Era isso que trazia felicidade, ou seja, a felicidade dos crentes do passado e também hoje, era eles fazerem parte desse reino. A felicidade de Estevão, os irmãos se lembram de Estevão, sendo apedrejado e olhando para o céu e vendo a glória de Deus. Como que eles viviam aquilo? Viviam porque eles viviam na expectativa do reino de Deus e da eternidade. Eles eram felizes em meio a situações incríveis, inimagináveis, porque eles viam o céu, eles viam a glória de Deus. Quando nós vemos também a palavra narrando, Hebreus capítulo 11, dá uma olhadinha, Hebreus 11, de 8 a 10, olha que coisa tremenda. Todo esse capítulo é maravilhoso, né? Mas eu vou separar aqui, Hebreus 11, de 8 a 10, fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja que ele caminhava na terra, uma terra prometida, mas alheia para ele, porque ainda não tinha se revelado toda a verdade. Ele morava em tendas, ele vivia toda aquela dificuldade com foco aonde? Com foco aonde, irmãos? Na cidade eterna, no reino eterno de Deus. Isso que traz felicidade. Os crentes eram movidos por essa realidade, mesmo que tivesse uma dor, uma luta, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, um problema, mas eles caminhavam olhando para o céu. E justamente nos últimos anos, praticamente, se tirou muito a ideia do céu, porque as pessoas diziam, na igreja só fala de céu, eu quero aqui e agora, e Deus é o Deus do aqui e agora. Em parte é verdade, porque Deus também opera aqui, então foi lançando isso, e um movimento aí no Brasil, muito forte, falava claramente isso. O líder dizia, para que depois, se Deus pode dar agora? E as pessoas queriam agora, e procuram agora, e perderam a visão da eternidade, perderam a visão dos céus. Nós somos herdeiros dos céus. Diga isso para você mesmo no seu coração. Pela graça de Deus, por causa da obra de Cristo, que é o herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Ele do reino eterno. Isso que traz felicidade. É isso que dá propósito da vida. É assim que os crentes caminhavam, nesse tipo de felicidade, mesmo nas jaulas, nas covas dos leões, mesmo sendo oprimidos, sofriam no momento, mas eles eram felizes. Eles eram felizes. Você é feliz, irmão? Você é feliz? Precisamos entender, para definir isso, o conceito do que é felicidade. Porque se eu vou responder, eu sou feliz, mas porque eu estou com um bom emprego, meu conceito de felicidade, eu sou feliz porque eu estou com uma saúde muito boa, tudo isso é passageiro. Eu sou feliz porque eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado, meu amor, meu isso, tudo isso não é eterno. Por que somos felizes? Porque entendemos o que significa isso. O crente pode ter momentos de dor, momentos de lutas, mas ele é feliz. Ele é feliz. Lembrando que a Gleice disse, eu sou feliz porque meu Cristo quer. Ele é feliz porque a fonte de felicidade dele é inesgotável. Hoje acabou a água aqui, né? Acabou a água aqui. Eu olhei lá fora e caindo uma tempestade, né? Talvez algum sistema que quebrou aí. Ou seja, existe uma fonte jorrando e faltava água na torneira. Por causa da luz, energia elétrica. Ou seja, existe uma fonte eterna de vida e falta água na torneira da casa da pessoa, porque não entendeu da onde vem a verdadeira felicidade. Vou contar uma história para vocês para encerrar. Arotia Spanford, ele viveu mais ou menos
Essa história aconteceu em 1873. Era um advogado cristão e ele morava na Inglaterra, acho que creio que é Inglaterra, e ele queria fazer muito uma viagem para os Estados Unidos, para Nova York. E ele marcou uma viagem de navio, né, para Nova York. E quando ele estava próximo para chegar o dia da viagem, aconteceu uma situação muito difícil e ele tinha que resolver um negócio muito grande. E ele resolveu não ir e mandou a esposa e as 4 filhas no navio. E a esposa foi, ele falou: depois eu vou, você vai na frente, eu vou. E quando a esposa e as filhas estavam no meio já da viagem, houve um naufrágio, e no naufrágio morreu as 4 filhas, a esposa sobreviveu. Chegando em Nova York, a esposa mandou um bilhete, um telegrama dizendo assim: salva, mas sozinha. Salva, mas sozinha. Aquele homem, então, consternado, é claro, ele resolve ir na direção da esposa, ele pega um outro navio e ele vai até a direção da sua esposa, e quando chega mais ou menos perto do local onde houve o naufrágio, ele pede para o capitão parar para ele pensar um pouco. E ele ora ali, mais ou menos onde houve o naufrágio, e ali, naquele momento, ele tem uma inspiração e ele escreve um hino do cantor cristão, o hino que nós cantamos. Ele escreve: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Mas ele diz: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ele está falando de um outro tipo de felicidade. Você imagina perder as 4 filhas dessa forma, e ele pôde escrever isso. Por quê, irmãos? Aonde estava a fonte de felicidade desse homem? Em Deus. Em Deus. Vamos cantar esse hino todo? E nós vamos pensar nesses dias sobre isso. A verdadeira felicidade a partir das bem-aventuranças. E é isso que a gente tem que buscar. Eu sei que você e todos nós queremos ser felizes nos nossos relacionamentos. Quem não quer ter alguém para se relacionar? Queremos ser felizes na nossa saúde. Tudo isso não é errado. Mas a gente precisa entender que a fonte da felicidade genuína vem de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa mente precisa mudar, nossa cabeça tem que mudar. A gente tem que ver a vida do ângulo de que Deus vê, e revelado nas Escrituras. Por isso que nós dissemos: Jesus sentou e ensinou para os discípulos o que é ser feliz. Que o Espírito Santo ensine para nós nesses dias, né? Final do ano, todo mundo pensa em festas. Que o Espírito Santo nesses domingos e no dia a dia nos mostre e nos dê gozo, paz, alegria, mesmo que estejamos vivendo um momento difícil. Aleluia. Vamos cantar, ficar em pé e cantar essa canção. Pode vir aqui, irmão.
Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos garantido, ó Pai, um reino eterno, um reino celestial. Te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Espírito, na Tua palavra,